Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. Sempre trazendo uma questão a ser aprofundada com a presença de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. O Teorema faz assim uma reflexão, propõe algumas questões a serem pensadas diante de um problema. Vamos à pergunta, à questão da edição de hoje. O Teorema de hoje vai discutir quais são os motivos que levam as pessoas a participarem de uma manifestação e invadirem as ruas. Será que o Brasil tem em sua história uma identidade de protesto, como se observa em outros países? A mídia tem nos mostrado todos os dias que cada vez mais jovens de todos os lugares se unem em torno de um ideal. A questão que fica é: por que sentimos a necessidade de defender uma causa e será que as manifestações geram algum resultado? Essa é a nossa pergunta de hoje. Com essa provocação, nós temos hoje a professora Deise, do curso de História, coordenadora do curso. Bem-vinda, professora Deise. Eu que agradeço o convite. Vamos, então, falar sobre as manifestações. Também contamos com a presença da Andressa, que é do DCE, UX. Tudo bem, Andressa? Bem-vinda. Tudo certo, obrigada pelo convite. Você é uma das coordenadoras do Sim, sou uma das coordenadoras gerais. Ok. Ainda temos o Marlos, que é estudante de Sociologia. Bem-vindo, Marlos. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, vocês irão fazer o programa de hoje. Professora Deise, há um bom tempo, ainda bem, talvez, tenhamos de volta as manifestações na pauta da imprensa brasileira. Vamos aprofundar um pouco. Se aproxima a Copa do Mundo e outros eventos e há uma expectativa que hajam novas manifestações. Também muitos discutem se as manifestações de fato geram algum resultado. Professora Deise, nesse cenário, o que podemos analisar desse momento das manifestações? Bom, primeiro há um novo despertar da sociedade, né? Não podemos esquecer que essa semana a gente está rememorando, né? Não comemorando, mas rememorando os 50 anos da ditadura militar, né? Em 1964, nós vivemos aí 21 anos de ditadura militar. E, infelizmente, grande parte de nós, né, talvez não essa juventude da década de 90 ou que nasceu em 80, eles não viveram esse período em que se manifestar, né, lutar por direitos, realmente poderia ser muito perigoso e considerado como sendo um ato comunista, né, ou uma atitude subversivo, desordeiro. Então, a gente foi criado dentro dessa cultura, né? E com esse novo despertar, porque hoje a gente entrou num estado de direito, né, de conquista da cidadania, de construção da democracia, então a gente vê ainda a preservação de certos ranços conservadores que enxergam essas manifestações ainda como sendo o germe da bagunça e da desordem, infelizmente, né? Esquecendo que aí que é o caminho da democracia. Não é o Estado que decide, né, os nossos direitos, é a sociedade que deve exigir direitos. Perfeito. Andressa, o que você tem a dizer sobre as manifestações? Você acha que há motivos realmente concretos? Certamente temos, né? Mas quais os motivos que estão levando hoje o jovem, principalmente, para a rua? Bom, na realidade, eu dizer que não há motivo para se manifestar seria uma contradição. Uma contradição, né? Total. Com certeza. Eu sou integrante do Diretório Central de Estudantes e posso dizer assim que comecei a militar com 15 anos, né, nessa parte do movimento estudantil, movimento estudantil secundarista ainda. E um dos primeiros congressos que eu participei foi o Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E lá, com certeza, né, houve uma manifestação enorme em Brasília, com cerca de 10 mil estudantes na rua. Então, eu acho que, já respondendo à pergunta do programa, se as manifestações dão resultado, com certeza. Eu acho que a história do Brasil, do ponto de vista, claro, né, da luta de classes, ela está impregnada na luta do povo, né, na luta do povo que é na rua, realmente. Então, não aconteceu nenhuma vitória importante historicamente para o povo se não houvesse a luta, né, a pressão. Então, nenhuma mudança significativa vai vir dos gabinetes por interesse do indivíduo, né? E sim por interesse do coletivo. Então, com certeza, as manifestações são imprescindíveis para que nosso país possa avançar cada vez mais rumo ao desenvolvimento. Marlos, as manifestações, resultados? A gente, na verdade, ao longo
da nossa história, nós somos muito jovens ainda como república, como país, como democracia principalmente. Então, eu acredito assim, ao longo do tempo, a gente vai começar a ver que realmente as manifestações, elas constroem uma coisa muito bonita e algo que, como eu posso dizer, tem que ter a participação do povo. Nós temos a nossa sociedade cercada de instituições e essas instituições, elas, de certa forma, servem para nos repreender, e a manifestação nada mais é do que a sociedade sendo livre, do que a sociedade tendo o seu momento para reivindicar suas coisas, para dizer que não está legal ou para apoiar alguém que vá vir a ajudar esse povo a livrar essa nação. Então, eu vejo a manifestação como uma coisa que, vamos dizer assim, pena que só agora está acontecendo, há pouco tempo, e espero que por muitos e muitos anos venham a acontecer cada vez com uma maior intensidade e cada vez com uma maior profundidade também. Professora Deise, nós somos um povo que tem na sua tradição cultural a manifestação popular, a manifestação nas ruas, ou isso somente sumiu nos períodos de exceção, que nem a ditadura militar? Como que é o povo brasileiro nesse aspecto? Pegando o gancho do colega, o mais interessante assim, é que a gente não pode esquecer que a gente é o único país do mundo, né, que se utilizou aí de 389 anos de escravidão. Então, entre 1500 até 1889, teoricamente, né, não existe cidadania e as pessoas nem sabem o que é cidadania. Existe o ponto de vista da elite dominante. Depois nós temos uma proclamação da República, entramos numa ordem republicana, que até eu sempre brinco com meus alunos que ela já nasceu velha, porque a gente tem a ideia de chamar sempre de República Velha, né? Ou seja, ela já nasceu velha. Já começou velha por quê, né? Porque a gente manteve os mesmos resquícios, né, de uma sociedade de padrão de tradição dominante, ou seja, de clientelismo, de mandonismo, de autoritarismo. Não podemos esquecer que até antes, né, da ditadura militar, toda e qualquer manifestação social era considerada caso de polícia, né? Com a ditadura também se impediu que houvesse essas manifestações, e quando elas ocorreram, né, as pessoas desapareceram, tanto é que desapareceram e até hoje a gente não tem vestígios sobre elas. Quer dizer, eu tive um filho, tive a certidão de batismo de um filho, mas eu não tenho a certidão de óbito. Por quê? Porque esse Estado não se responsabilizou pela morte dessa pessoa. Ontem mesmo a gente está refletindo no curso de História essa semana, né, o 64, e a gente não contabilizou ainda, mas existem mais ou menos mais de 4.000 processos no campo, né? Ou seja, a gente também tem que dar conta e resposta para a sociedade dessas pessoas que desapareceram. Então, a gente é uma sociedade ainda com resquício muito autoritário, que tem uma visão muito tradicional frente aos movimentos sociais. Indo pela conversa do colega, realmente, né, é a sociedade organizada, né, que vai se ver representada. As instituições, infelizmente, todos os dias a gente vê o quê? Né? Traços de corrupção. Né? A gente é um país não só corrupto, mas também com impunidade. Nessa memória dos 50 anos da instalação da ditadura, houve uma contradição interessante falando de manifestações. Tinha gente que queria se manifestar também a favor da ditadura, reeditando a famosa marcha, né? Como se vê? A gente poderia imaginar que já haveria um consenso praticamente total de que vivemos num país democrático, uma democracia é um bem maior sobre o qual não pairam dúvidas, mas parece que ainda pairam alguns... Pairam dúvidas, mas eu acho que o que existe realmente na história do Brasil é que não tem memória, né? Se essa memória, né, ela não for resgatada, né, então a gente não vai ter a historicidade dos fatos.
o que a gente observa é que nós tivemos já um processo de redemocratização e de abertura muito mal conduzida pela própria lei de anistia, ou seja, inocentou, né, os que lutaram e inocentou os que torturaram. Sim. Então, é como se tudo voltasse a mais ordem democrática e tudo tivesse perfeito. Não aconteceu nada, Não aconteceu nada. Então, mas a sociedade, hoje, ela exige esse esclarecimento, né? Ela exige a historicidade. Então, não ter memória, né, é exatamente o reflexo desse movimento, né? Não podemos esquecer que nunca nós poderíamos hoje, de novo, instalar um golpe, né, militar no Brasil, porque o contexto é outro, os interesses dos empresários hoje são outros, né? O mundo é outro, né? Não estamos mais numa guerra fria, certo? Mas isso dói porque a gente vê ainda que tem alguns ranços conservadores muito fortes na sociedade, né? E eles ainda, né, conseguem fazer essa opinião pública, né, ser levada para a rua. Maros e Andressa, assusta um pouco, surpreende quando se vê isso, reeditar uma marcha em prol da ditadura? Olha, assusta, é óbvio que assusta, né? Porque nós que temos uma visão mais, assim, mais de avanço mesmo social, para nós isso é um regresso, né? Isso é regredir na sociedade. Mas é óbvio que vai existir, porque sempre existem pessoas que, por exemplo, que para eles o que existem hoje é uma desordem, mesmo que a gente esteja num processo de avanço da democracia, né? Mas não concordam com certas coisas que acontecem hoje e olham para o passado e enxergam o passado, no caso a época da ditadura militar, como se fosse, aquela frase que está escrita na bandeira do Brasil, né? A ordem e progresso, enxergavam aquilo como ordeiro, como aquilo que ia levar ao progresso. Talvez, e não enxergam desse ponto de vista que a gente enxerga, da repressão, do que realmente, no nosso ponto de vista, foi. Então, existem algumas pessoas... O que é mais preocupante, às vezes, assim, é que existem algumas pessoas que até concordam. E essa é a questão da importância de debater, né, um tema tão importante como a ditadura militar, para que possa despertar mais a questão da consciência na sociedade, para que a gente possa debater realmente a maioria dos contras que aconteceu nesse momento, né, nesse período histórico. Eu acredito também que isso demonstra que será que estamos preparados para efetivamente sermos democráticos? Como a professora falou, a gente carrega socialmente muitos resquícios do nosso passado, e eu vejo assim, olha a grande dinâmica que é a sociedade. E realmente tem pessoas que acredito que conseguem, vamos dizer assim, ter uma visão muito curta da realidade. E com isso, essa sensação de caos, de falta de ordem, leva essas pessoas a ter uma atitude bastante dura, né, quanto a isso. Mas, na verdade, eu acredito que nessa dita Sim. falta de ordem é que está a oportunidade para você ser democrático. As manifestações trazem resultado? Enfim, claro que algum resultado trazem, mas tem questões que às vezes não são tão perceptíveis ou aparecem já no primeiro momento. A nossa sociedade, convidados, professora Deise, tem que ir realizando, na verdade, um processo. A própria democracia não está pronta. Não. Ela pode ser muito melhor do que está aí, né? Eu sempre digo assim que 6 processos eleitorais, né, para presidente, e ainda não faz com que a gente tenha realmente efetivado, né, uma democracia no Brasil. Até porque a democracia, ela tem que primeiro se tornar um projeto da sociedade, né? Aí a gente tem que refletir que sociedade é a nossa, né? Falei agora há pouco sobre os 389 anos de escravidão. Logo, por mais que tu diga que tu não é preconceituoso, né, ou que não manifesta algum tipo de preconceito, a gente tenta não ser preconceituoso, porque a gente foi criado dentro de uma cultura de preconceito. Então, isso passa desde lá da nossa formação. O que falta no Brasil é uma educação para a democracia, né?
Como eu comentava agora há pouco, as instituições, elas existem. Eu nasci, as instituições já existiam. Mas é nós, né, com uma formação para a democracia, com uma educação para a democracia, que vou poder realmente avaliar se essas instituições me servem ou não. Porque, na verdade, em muitos níveis a gente tem práticas autoritárias ainda. Exato, né? Então, se essas instituições não me representam mais, é claro que a sociedade ela tem que fazer pressão para que elas mudem, né? Não é o Estado que define. Se o Estado é que define tudo, a pauta de tudo, como a própria mídia, né, como eles que definem, então, para que nós estamos aqui? Então, a gente não é mais uma visão autoritária de vaquinhas de presépio, fazendo o que o Estado manda. Não, nós somos uma sociedade dinâmica, super heterogênea, multicultural, e a tentativa do Estado de Direito é exatamente tentar atender às diferentes aspirações e necessidades da sociedade, que é muito contraditório. E também não podemos esquecer que o período da ditadura militar foi o período que mais enriqueceu, né, os mais ricos do Brasil. E hoje, nesses 6 processos... Foi crescendo o bolo, mas para poucos, nunca dividiu na teoria do Delfim Neto. E nesses últimos 6 processos eleitorais, muitas das políticas públicas, principalmente de 2003 para cá, tem sido exatamente para reparar as injustiças e as desigualdades geradas pela própria ditadura militar. O suposto milagre econômico foram 30 anos de retrocesso econômico, né? Ok, só para colocar mais um tempero aqui na nossa conversa, recentemente, agora na semana em que temos a lembrança dos 50 anos da ditadura militar e também as manifestações acontecendo, uma grande emissora de comunicação do país, a Rede Globo, colocou a seguinte determinação para o pessoal do jornalismo. As manifestações, a princípio, na redação do texto em que são citadas as manifestações, tem que dizer que há pretextos para a manifestação. O pretexto foi esse, e não motivos. O que ainda gera polêmica também internamente na emissora, porque se percebe aí já uma classificação, uma denotação de sentido, né? O pretexto da manifestação foi... O motivo da manifestação foi dar uma diferença muito grande. Como é que vocês veem, como repercute as manifestações? Como é que vocês veem isso? Bom, acho que, só pegando um gancho para o que a professora falou, acho que é bem importante, porque a gente não foi, no dia, enfim, que o golpe, né, se desfacelou, não foi de um dia para o outro que se decretou a democracia. Então, ela é um processo que está em constante evolução. Nosso país avançou muito desde aquela época, é óbvio, e eu acho que essa questão, agora puxando a questão da mídia, que tem uma pauta que está na ordem do dia, vamos dizer assim, a democratização dos meios de comunicação, ela é mais uma, para mim, assim, é mais uma evidência do quanto que nós precisamos de reformas estruturantes agora para que a gente possa avançar ainda mais na questão da democracia no nosso país, né? A questão da democratização dos meios de comunicação. No passado, ou foi no início desse ano, a Globo, a própria Rede Globo, ela lançou uma nota se desculpando o porquê que tinha apoiado a ditadura, né? Uhum. E disse no final dessa nota que no final da ditadura militar tinha se arrependido e que agora ela estava fazendo, vamos dizer assim, se redimindo pelo que tinha feito no passado, né? E essa questão da palavra foi só mais um... Foi só mais um acontecimento do que ela costuma fazer cotidianamente. O William Bonner, esses dias no Jornal Nacional, deu um pronunciamento no final do programa dizendo que o jornal era neutro, que não sei o quê, que a Globo não tinha opinião, que era a opinião das pessoas. Essas coisas, para mim, isso já é uma opressão, uma repressão, só que a gente não sente fisicamente, né? E é mais nas ideias, e que isso é pior ainda às vezes. Então, para mim, isso demonstra quanto a gente precisa de uma reforma aí nos meios de comunicação e outras reformas de base, como reforma política, reforma da educação. Para haver democracia tem que haver nesses locais também, na própria mídia. Marcos? Com certeza. A gente percebe muito forte essa questão, essa ideologia colocada pela mídia e realmente, sem democratizar a mídia, todos os meios de comunicação que o país possui, vai se ter esse problema, vai continuar se tendo. Eu lembro que o Arnaldo Jabor, na primeira manifestação que teve, no primeiro dia ele teve uma postura, no segundo dia ele tentou anemizar e no terceiro dia ele inverteu os papéis. E até hoje está meio sumido e não vi ele, deve estar de férias. E então eu percebo isso. Nós
como a professora falou antes, nós temos que querer construir essa democracia. E eu vejo as manifestações como um início, uma possibilidade disso acontecer. Professora Deise. Essa questão do pretexto ela é dolorosa, né? Porque a gente sabe que a própria televisão, né? Se a gente for pegar o funcionamento da televisão, ela precisa de uma pauta, né? Ela se organiza em função de uma pauta. Mas, assim, um telejornal, né? Para editar, para falar sobre assuntos que são tão dinâmicos da sociedade, que ela é complexa, né? Já definir de antemão que aquilo é um pretexto, quer dizer, eu vou lá para fora e vou reclamar da corrupção. Não, isso é um pretexto para um grupo político reaparecer ou ganhar visibilidade, né? Eu vou lá para fora para falar sobre a passagem do ônibus, né? Isso é um pretexto para alguém aparecer na mídia. Quer dizer, ir na contramão, né, de uma ordem democrática, porque nós temos que lutar pela nossa liberdade de expressão. O período da ditadura já passou, sabe? A liberdade de expressão existe, o direito de greve existe, não é coisa de baderneiro. Eu sempre pergunto aos meus alunos, né? Quais são os direitos sociais, né? O pessoal fala sempre em direito político, mas direito político não é só votar, né? É liberdade de expressão, é poder ler, né? Poder ir e vir, é tudo, quer dizer, pretexto. Nossa, isso é muito doloroso numa sociedade que é tão dinâmica e pulsando tão dinamicamente que nem esse período, né? Exatamente. Então, eu vejo que a complexidade de uma manifestação, você já tem uma pré-classificação sobre ela, é algo muito temeroso, e talvez mostre, ditatorial. Exato, ditatorial. E talvez mostre, até porque essa grande mídia não estava preparada pelo poder das redes sociais, né? Porque nas redes sociais a Deise se torna a repórter, a Deise se torna a jornalista. Por quê? Porque antes eu precisava que alguém fosse lá, filmasse uma manifestação, editasse as imagens, apresentasse para mim de noite. Agora não, eu com o meu celular, com a minha câmera, ou com a minha colega que tem uma câmera, ou com outra pessoa que tem uma câmera, ele vai lá e filma algo que a própria rede de televisão não está anunciando, mas o meu colega viu, a pessoa das minhas relações viu, a gente bota na internet. Quer dizer, tu consegue colocar em questionamento, inclusive, o posicionamento dominante, né? Temos aqui, infelizmente, uma ditadura, que é a do tempo. Fosse resumir em uma palavra, Andressa, que resultados, ou que resultado você vê que a manifestação, as manifestações produzem? Claro que daí nós temos que ver se as manifestações são... a pauta da manifestação, por exemplo, era uma manifestação, aquela questão da marcha, né? Mas as manifestações nos gerais... Bom, posso citar exemplos aqui. Por exemplo, as conquistas das mulheres, né? Posso pegar o exemplo do voto feminino, voto das mulheres. A questão da abolição da escravatura, né? Perfeito. Enfim, todas essas conquistas que nós tivemos não foi porque alguém bonzinho foi lá e disse... o povo se mobiliza. Com certeza foi porque o povo, no caso da abolição, foram os negros, principalmente, no caso das mulheres, foram as mulheres, principalmente, que puxaram essas pautas e lutaram até que isso fosse concretizado. Então, por exemplo, a democratização dos meios de comunicação, nós que vamos ter que lutar, né? Temos interesse para isso. Marlos? Eu acredito que a palavra seria inclusão social. Inclusão social. E redemocratização. Professora Deise, também uma palavra, uma expressão de resultados? As manifestações sociais, para mim, são... não adianta só lutar por salário, né? Mas também temos que exigir do Estado políticas públicas, né, de proteção social. Ok. O Teorema de hoje teria muito mais assuntos, sem dúvida, sobre as manifestações e também os 50 anos da ditadura que acabou entrando aí. Mas terminamos por aqui. Agradecemos a presença dos nossos convidados e na próxima edição retornaremos com outro assunto. Até lá!